Sabe como é, né? No mundo dos negócios, os dados, eles podem ser um verdadeiro caos. Mas e se a gente pudesse pegar todo esse caos e transformar em clareza assim, ó, num piscar de olhos? É exatamente isso que a gente vai ver aqui. Vamos mergulhar fundo numa solução de análise de risco de crédito criada pelo Elias Andrade, que faz essa mágica acontecer. Vamos descobrir como dados brutos, bagunçados, viram decisões inteligentes e, o melhor de tudo, automatizadas. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que uma empresa pega aqueles dados de vendas, todos crus, todos bagunçados, e transforma aquilo em decisões de risco de crédito que são não só inteligentes, mas instantâneas? Pensa bem, esse é um desafio que, nossa, paralisa muita empresa por aí. E a solução que a gente vai destrinchar aqui, ela não é só funcional, não. Ela é transformadora. Para a gente entender o poder disso, vamos fazer o seguinte: vamos começar pelo final, pelo resultado. Imagina só, um verdadeiro motor de inteligência que entrega tudo no automático. Um score de crédito preciso em tempo real, recomendações de limite de crédito e, o que é sensacional, explicações em português claro para cada decisão. E claro, um painel interativo para quem quiser ir mais fundo na análise. Isso é sair do modo apagar incêndio e entrar de vez na proatividade. Ok, mas para chegar nesse resultado aí que é impressionante, a gente tem que voltar um pouquinho. Foi preciso encarar o desafio que está na raiz de tudo. Aquele risco que fica ali, escondido, bem no meio dos dados de qualquer empresa. E aqui está o pulo do gato. O risco de crédito, na maioria das vezes, ele está soterrado. Soterrado em fontes de dados que não conversam entre si. Pensa aí, faturas no sistema, histórico de pagamento em outro, cadastro de cliente numa planilha, tudo separado. E qual o resultado disso? Decisões lentas, reativas e, o pior de tudo, subjetivas. Aquelas decisões baseadas mais no eu acho que do que em fatos concretos. Beleza. Então, como é que essa mágica acontece na prática? Agora a gente vai mergulhar na parte técnica, na construção desse motor de análise. A gente vai ver a espinha dorsal do projeto, que, olha só, foi toda desenvolvida em Python. Olha, a base de tudo, o alicerce mesmo, é o que a gente chama de pipeline de ETL. É uma sigla para extrair, transformar e carregar. Funciona assim. Primeiro, o sistema vai lá e puxa os dados de várias fontes diferentes. Depois, vem a parte da transformação, que é onde a limpeza e a padronização acontecem. Sabe aquele dado todo esquisito? Ele é traduzido para um formato único, confiável. E por fim, ele carrega tudo num lugar só, um dataset mestre prontinho para análise. É, literalmente, botar ordem na casa. E aqui a gente vê o coração do motor pulsando. Uma funçãozinha como essa pode parecer só um detalhe técnico, né? Mas isso aqui é absolutamente crucial. É ela que garante que um valor tipo R$ 1.234,50 seja entendido como um número e não como um texto qualquer. Parece bobagem, mas essa pequena lógica evita erros financeiros que poderiam ser catastróficos. É a garantia de que toda a análise está sendo construída em cima de uma base sólida, de dados corretos. E se a outra era o coração, essa é a outra peça fundamental. É aqui que a mágica realmente ganha forma. É a criação da famosa visão 360 graus do cliente. É nesse ponto que o histórico de pagamento de um cliente se encontra com o status atual dele. Sem essa união, a análise seria rasa, superficial. Mas com ela, a análise se torna preditiva. A gente começa a antecipar os movimentos. Muito bem. Com os dados finalmente limpos, organizados, unificados, agora sim a gente pode construir a camada de inteligência. A pergunta muda. Não é mais como a gente processa os dados. Agora a pergunta é o que esses dados estão de fato nos dizendo. É agora que a gente vai ver as métricas que revelam a história completa do consumidor. E um dos conceitos mais bacanas criados nesse projeto é o perfil de atividade recente. Isso aqui vai muito além de olhar para a última compra. É um sistema que classifica os clientes com base em há quantos dias foi o último pagamento deles. E com isso, ele identifica padrões, que vão desde um cliente muito ativo até aquele que a gente chama de cliente dormindo. Ou seja, é uma métrica que mede tanto o engajamento quanto o risco. E olha só que legal a aplicação prática disso. Com essa métrica, dá para fatiar a base de clientes inteira em categorias de risco e de oportunidade. A gente bate o olho e vê na hora. Aqui estão os clientes saudáveis e ali está o risco de perder um cliente. Isso permite tomar ações muito mais focadas, muito mais inteligentes. Mas não para por aí. A análise vai muito mais fundo.
O motor calcula um monte de outras métricas bem sofisticadas para cada cliente. A gente está falando de LTV, o valor vitalício, sabe? A taxa de pontualidade nos pagamentos, a média de dias em atraso, a frequência de compra. Cada uma dessas informações adiciona uma nova camada de profundidade, deixando aquela visão 360 graus ainda mais nítida. E aí, depois de toda essa análise complexa, de cruzar todas essas métricas, tudo isso é condensado, destilado em um único número. Um número que resume tudo, o score de crédito final. É ele que encapsula a saúde financeira de um cliente de um jeito que qualquer um entende na hora. Tá, mas como é que se chega nesse número? Esse modelo de pontuação é bem inteligente. Ele pesa vários fatores, tanto positivos quanto negativos. Pensa assim, a consistência de pagamento é a base, a nota inicial. Aí se o cliente tem dívida ativa ou está inativo há muito tempo, ele perde pontos, e pode perder muitos pontos. Por outro lado, se é um cliente antigo, consolidado, ele ganha um bônus. O resultado final é um score que leva tudo isso em conta e que diferencia com muita clareza um cliente de baixo risco de um cliente de risco crítico. Certo, agora vamos fechar esse ciclo. A gente viu toda a parte técnica, toda a inteligência, mas e na prática? Como tudo isso vira valor de verdade para o negócio? O impacto é uma transformação total. Pensa no antes e depois. A análise de crédito que era manual, feita uma vez por semana, passa a ser automatizada e em tempo real. As decisões que eram no achismo passam a ser baseadas em dados. A gestão de risco que vivia apagando incêndio passa a ser proativa. E o tempo para tomar uma decisão deixa de ser dias ou até semanas e passa a ser segundos. E chegamos no produto final. Olha isso. Uma recomendação que o próprio sistema gera em português claro. Não é só um número jogado na tela. É um conselho. Uma orientação inteligente e pronta para ser usada. Sugere-se reduzir o limite de crédito a indicadores de risco elevados. Isso é o que a gente chama de inteligência de decisão na prática. Então, para resumir, o valor que isso gera para o negócio é gigante. Primeiro, reduz o risco, porque você identifica o cliente problemático antes do problema estourar. Segundo, aumenta a eficiência. As equipes param de gastar tempo com planilhas e passam a pensar em estratégia. Terceiro, otimiza o crescimento, porque agora dá para saber com segurança quais clientes têm potencial para mais crédito. E talvez o mais importante de tudo, cria uma cultura de dados, com um lugar só onde todo mundo encontra a verdade. E tudo isso nos leva a uma última provocação. Um projeto como esse é muito mais do que só solução para um problema. Ele é um modelo, um guia para a inovação. A verdadeira pergunta que fica é: qual é o próximo processo crítico que pode ser transformado com esse nível de inteligência de dados? Porque o trabalho do Elias Andrade aqui não só resolveu um problema específico, ele abriu a porta para um mundo de novas possibilidades.